How can you deliver a package to someone without an address? In Paraisópolis, the second largest slum, or favela in São Paulo, most of the little alleys have no street address, and only the residents know who lives where. Maria's Street, João's Alley. But if you don't know Maria or João, how do you know where to go? 21-year-old Giva Pereira grew up in Paraisópolis. He knows the streets, he knows the people, and he also knows how hard it is to get a delivery around here. Favelas grow with no urban planning. It's a shack here, a house there. The absence of a zip code is a clear sign of a favela address. Existe dentro de Paraisópolis a questão do preconceito de CEP. Por ser comunidade, não é só em Paraisópolis esse problema, os entregadores têm medo de entrar dentro dessas favelas por conta do medo de ser assaltado, talvez até sofrer um sequestro, mas quem vive dentro de Paraisópolis vê que essa realidade é totalmente diferente. Recent research by Data Favela has concluded that an estimated 16 million Brazilians live in favelas. The study has revealed that 71% of families are currently surviving with less than half of the income they earned before the pandemic. Giva noticed that people all over São Paulo were trying to help by donating food and other essential items to his neighbors. But despite their good intentions, they were not able to deliver supplies. So he decided to do something about it. Já existia esse problema da questão das pessoas comprarem pela internet e acabarem não recebendo em casa. Então a gente resolveu solucionar esses dois problemas juntos. Desde a doação, que a pessoa recebe, até uma pessoa que faz um pedido online pela internet. It used to take Marcos over a month to receive items he purchased online. E é uma sensação inimaginável, assim, você poder receber um produto no qual você espera tanto, acompanha todos os passos na sua casa. Giva started off working alone. Now he employs 50 people that take care of picking up, sorting, and delivering all kinds of packages. He needed a credit line to grow the business, but he soon discovered that the zip code problem for packages is also a problem for banking. No zip code, no credit. Que essa pessoa, Accountant Maurício Costa explains. Morador de uma periferia, que ele não tem um endereço, vamos dizer assim, estabelecido, que ele não tenha um histórico anterior de renda e que ele nem conta bancária direito ele tem. Eu diria que a probabilidade dele conseguir um empréstimo tende a zero. How to get around that obstacle? Look no further. Like Giva, Gilson Rodrigues also lives in Paraisópolis. Inspired by the G7, he created G10 Favelas, an alliance that includes 10 of the largest favelas in Brazil spread throughout 7 states. Essas favelas movimentam 7 bilhões de reais no seu comércio interno. With a population of 120,000, Paraisópolis is one of the largest favelas represented in the G10 group. O PIB de Paraisópolis hoje está em 708 milhões de reais que circula aqui na comunidade. São 14 mil pontos comerciais que empregam 21% da população que trabalha. Durante o processo de pandemia, o número do comércio aumentou, fruto provavelmente das famílias que foram demitidas e que resolveram empreender. Nós temos aqui uma população que, apesar do poder de consumo é menor, mas é um poder concentrado. With so much money circulating and so many seed ideas in need of support to take off, Gilson realized the community would benefit from having its own credit resource. O G10 Bank Participações ele nasce a partir de uma lacuna em que os grandes bancos, os bancões, não conseguem atender este público de periferia. Giva, for example, borrowed close to $3,000 at an interest rate of less than 1% a month for his company. At a traditional bank, the rate will be nearly 3 times higher.
Além do aporte, tem a questão da mentoria. É mais importante saber como que a gente vai gastar o dinheiro. Quem deu a mentoria foi a equipe do Gilson Rodrigues, que são de empresários, desde o presidente da iFood até grandes empresas de mentoria mesmo, que eles têm contato, de doadores próprios que querem fazer essa mentoria. Fala com o Du. Gilson was able to launch the G10 Bank because he knows his community, he understands their needs, and he has their trust. Essa sala aqui é a realização de um sonho, assim. Ele é uma construção coletiva que vai possibilitar para que milhões de brasileiros possam ter acesso a crédito. Então nasce aqui o G10 Bank Participações, que já está funcionando, mas que por conta da pandemia a agência não foi inaugurada ainda. In the Paraisópolis football field, no one is playing, but everyone is winning. This is not a game. It is a very well-organized initiative. Instead of a ball at their feet, they have what so many desperately need: food supplies. COVID-19 has had an overwhelming impact on favela communities across Brazil. In the beginning of the pandemic, G10 Favelas organized a massive fundraising campaign to support the communities. Queria pedir para vocês o apoio para que vocês ajudassem a divulgar. Neste momento tem 7.000 pessoas cadastradas pedindo cesta básica para a gente. E infelizmente nós não temos 7.000 cestas básicas para dar. Donations have sustained the G10 Favelas initiatives. Unfortunately, they have dwindled. Every 50 houses in this community has a so-called street president who distributes food vouchers. Giva is one of them. In Paraisópolis alone, there are 650 street presidents. Alexandra, for instance, closely monitors the families under her care. Dinorá tells her things are tough. Você sabe do problema de saúde, meu filho está sem trabalhar, né? Aqui eu sou a mulher e o marido da casa, né? Meu filho está desempregado, precisando da oportunidade, né? But Alexandra herself is not free of challenges. She's a single mom raising 4 children, one with special needs. She gets by on a minimum wage and makes a few extra bucks by selling the rugs she weaves in the evenings. And despite all of that, Alexandra still finds time to volunteer. Junta, a gente é mais forte. Né? Juntando eu, ele e mais um pouquinho de gente por aí na favela espalhada, a gente fica mais forte. G10 Favelas also prepares and hands out hot lunches. At 9 o'clock in the morning, people are already lining up for their meal. Eu levo essas marmitas, são para 9 pessoas. Eu, minha filha, meu filho e 6 netos. Entendeu? Eu venho todo dia. São 4 crianças que eu tenho em casa, uma adolescente, que também está desempregada, eu desempregada. Meu esposo faz bico, se não fosse essas marmitas que eles servem aqui. Eu passaria necessidade sim na minha casa. This morning, they distributed 700 bowls. It sounds like a lot, but it's much less than what it used to be in the beginning of the pandemic. Back then, they would serve close to 10,000 a day. Acende esse fogo ali, quero. The meals are prepared right here in the community kitchen. Tô indo pra horta. Big pots to feed big crowds. Ivone Brito takes extra steps to grab some special seasonings. All grown in the Paraisópolis vertical garden. Aqui eles pegam muito, são o alecrim, o manjericão e especialmente cebolinha, coentro e salsinha. Esse é quase todo dia, é raro um dia eles não levar daqui.
The organic mini farm feeds the community and also inspires residents to plant in their homes. They even turn plastic containers into domestic vegetable gardens. A gente faz 2 oficinas por mês. Nessas oficinas, às vezes a gente consegue 80 alunas. Elas já ficam inscritas para receber essa colheita daqui. Toda quarta-feira a gente está tendo colheita para elas. The plants grow, they harvest, and sow again. A green island where most believed nothing would flourish. A real solution, but also a symbol of possibilities. Acho que a alternativa está aqui, está em nós. Nos ajudarmos e criarmos outras opções. Esse momento é um momento de emergência. Mas daqui a pouco nós vamos sair dessa e criar opções para que as pessoas possam trabalhar, possam estudar, porque ninguém quer estar numa fila da fome. A gente fala muito do Brasil, da desigualdade entre Paraisópolis, que tem aqueles prédios das piscinas por andar, ao mesmo tempo que você tem barracos do lado de um córrego. Eu acho que esse Brasil, ele tem se intensificado durante a pandemia, porque ao invés de a gente criar alternativas e políticas públicas para resolver os problemas, nós temos negado a doença, nós temos negado a política pública, nós temos investido menos. Não queremos um Brasil do home office e um Brasil da fome. Queremos um Brasil para todos os brasileiros. Somos todos os brasileiros e precisamos criar condições de igualdade, no mínimo, para que a gente possa superar essa crise juntos. Having a job is in great need. That's why G10 Favelas put together a sewing workshop, a chance to learn and develop products that can be sold in and out of the favela. Na pandemia a gente precisou se reinventar, então a gente viu uma oportunidade nas máscaras, oportunidade de gerar renda e de proteger a comunidade. Já doamos só em Paraisópolis mais de 300 mil máscaras. The G10 Bank idea to invest in the community's small businesses is already working across Brazil. Foi o primeiro banco comunitário do Brasil. Joaquim Melo created Banco Palmas, and he's also the president of the Brazilian Community Banks Network. São 118 bancos comunitários em 20 estados e 47 municípios. Banco Palmas, Brazil's first community bank, was created in 1998 in Palmeiras, a slum in the city of Fortaleza, in the northeast of Brazil. The idea behind the bank was to finance local businesses while also encouraging people to spend locally. This way, the money stays within the community. Então a boina, a camisa, o sapato, o perfume, tudo é feito da minha comunidade. Joaquim was an inspiration for Gilson. Nós também temos aqui um conjunto de 10 iniciativas de apoio à economia da favela, apoiadas pelo G10 Bank. The G10 Bank loans range from roughly $200 to $3,000. 33% of the interest is reverted to training programs within the community. Giva moved from impoverished Paraíba, a state in the northeast of Brazil, to Paraisópolis when he was only 12. All 10 members of his family lived in a one-room shack. He decided that studying was the only way to change his life. After taking a deep breath, Giva quotes a song by a Brazilian rapper. As pessoas falam, você tem que ser 100 vezes melhor do que você é hoje. Mas aí como você vai ser 100 vezes melhor se você está 100 vezes atrasado? The playing field is uneven. Para quem vive dentro de uma comunidade, é muito difícil chegar em uma faculdade pública, disputar com pessoas que teve um ensino muito melhor, tipo, durante a vida toda estudou em escola particular, teve um ensino de qualidade, então é uma disputa meio que desigual, né? Acaba que tirando a gente de estar onde que a gente deveria estar. E desde a escola até arrumar um emprego, tem dificuldade. Gente, eu vou pedir orientação de vocês para quem não fez o Giva charged forward. After winning a scholarship in middle school, he got a degree in system analysis and development. Pode liberar a primeira? He dreams of getting a doctorate degree,
and hopes he inspires young people to follow his path. Vamos lá, gente, apoio, por favor. Nowadays, he's invited to share his story at social events. Quando eu falo que moro em Paraisópolis, que cresci na Paraíba, o pessoal já fala, poxa, Paraisópolis, assim, não tem cabimento, você não é de Paraisópolis, você não mora em Paraisópolis. Então já gera esse preconceito. With the loan from the bank, the right mentoring, and his determination to learn and build a new life, Giva is changing the face of Paraisópolis. O sofrimento é dobrado, a recompensa é dobrada para aqueles que conseguem chegar. Porque aqueles que tentam acabam se perdendo no meio do caminho. E é gratificante quando um favelado vence, né? Quando o favelado passou por tudo isso e chega lá sem ter desviado do caminho.